E mais de 200 crianças nascidas aqui na cidade entre janeiro e agosto foram registradas sem o nome do pai. Entre janeiro e agosto desse ano, 213 crianças foram registradas em Londrina sem o nome do pai. No estado, esse número chega a 4.448 registros de paternidade. Os dados são do Instituto do Registro Civil de Pessoas Naturais do Paraná. O secretário da entidade, o Bruno Azzolini Medeiros, explica que o registro da criança é feito ainda com a criança na maternidade e, no momento, é dada a opção para a mãe de fazer a identificação do pai, mesmo que ele não queira reconhecer a criança. Existe um procedimento, evidentemente. Quando a mãe diz que o pai não vai constar no registro, nós mesmos, todos os registradores civis, já têm uma instrução normativa, né, um provimento, na verdade, do Conselho Nacional de Justiça, que determina como os registradores devem agir nesse caso, né? Então, a primeira coisa que nós fazemos é apontar para a mãe a possibilidade de que ela indique o pai, caso o pai não tenha se disposto prontamente e voluntariamente a assumir a paternidade da criança, né? Então, ela pode apontar o nome do pai. Ou, ainda assim, né, a gente não pode tolher a liberdade da mãe, evidentemente, ela pode simplesmente dizer que não quer que a criança seja registrada com o nome paterno. Ela faz um termo negativo de paternidade. O Bruno comenta que mesmo depois do registro feito sem o nome do pai, caso ele queira reconhecer a criança, é possível também e sem burocracia. A gente tem que pensar aí em dois cenários, que na verdade são dois momentos temporais distintos, né? Se esse pai ficou sabendo que é pai antes de que a mãe compareça ao cartório de registro civil, ele simplesmente vai até a unidade do registro civil, até o cartório, junto com a mãe, com seus documentos pessoais, e ele vai figurar como pai normalmente. Inclusive, isso é importante dizer para a sociedade, para a comunidade em geral, inclusive para os ouvintes, que essa indicação, essa voluntariedade do pai em comparecer com a mãe, independe, inclusive, do estado civil deles, né? Não é necessário que sejam casados, por exemplo. Basta que ele, livre e espontaneamente, vá e declare que é pai. Isso no momento em que ele sabe que é pai, antes do registro no cartório. Aí, o outro cenário é quando ele sabe que é pai depois do registro já ter sido feito sem o nome dele, né? Igualmente, nesse cenário não existe a dificuldade que muitos pensam, né? Muita gente acha que existe uma burocracia muito grande para que esse registro ocorra, que a paternidade seja consignada após o registro feito no cartório. Mas não é assim, não é burocrático como muitos pensam, e respondendo já a sua pergunta, não exige participação de Ministério Público ou de decisão judicial. O advogado Arthur Lustosa explica que, desde 2017, também é possível realizar em cartório o reconhecimento de paternidade socioafetiva, aquele onde os pais criam uma criança mediante a uma relação de afeto, sem nenhum vínculo biológico, desde que haja a concordância da mãe e do pai biológico. Então, a ideia do reconhecimento da filiação socioafetiva gera os mesmos deveres e direitos para ambos, né? Tanto os pais ou as mães e o filho, a filha, quanto de forma recíproca entre eles, né? Então, é nítido que o reconhecimento da paternidade e da maternidade socioafetiva é algo muito presente dentro do nosso sistema, inclusive com a possibilidade do reconhecimento extrajudicial diretamente no cartório, quando preenchidos os requisitos, como, por exemplo, acima de 12 anos, enfim, estabelecendo também uma ideia de representação, ou, claro, quando acima de 18 anos, isso se transforma de uma forma muito clara, inclusive por uma lei que estabeleceu a alteração dos prenomes, sobrenomes, deste ano, que permite hoje uma ampla efetivação do reconhecimento da filiação socioafetiva. Raquel, o que a gente vê é um dado elevado, né? Porque isso, somando de janeiro a agosto, passa de uma criança por dia que nasce sem um registro do nome do pai, né? Nós temos aí na metade do ano, o ano tem 365 dias, fazendo uma conta rápida, passa, né, de uma criança por dia e chama atenção. Agora é um dado que precisa ser analisado, né? Do porquê realmente isso está acontecendo. Para aí sim a gente tomar alguma conclusão, né? As mães não estão querendo colocar porque, sei lá, estão tendo uma produção independente, as mães estão sendo abandonadas, são mães jovens, né? São mães que engravidaram e não tiveram acompanhamento do pai, por isso não quiseram colocar. Normalmente, né? É isso. Normalmente é isso. É abandono mesmo. O pai não assume, não quer assumir, né?
de livre e espontânea vontade, mas como a gente viu, tem vários mecanismos aí para fazer com que a pessoa assuma, né? Hoje a gente tem exame de DNA, tem um monte de coisa, não tem muito problema, né? E quando a pessoa se nega a fazer o exame, o juiz tem o direito, inclusive, de falar, não, então eu te reconheço como pai, já que você não quer fazer, eu vou te colocar como pai aqui. É uma situação muito comum e a gente vê até artistas famosos, né? A gente viu o caso lá do Francisco Coco, tem o rapaz está tentando há um tempão, ele enrola para cá, enrola para lá e não faz o exame de DNA para confirmar a paternidade. E aqueles que não querem nem saber, né? Aí a pessoa às vezes coloca o nome do pai, mas ele não assume nem afetivamente, nem financeiramente. E é impressionante esse número ter crescido tanto. Ou a gente está com registros mais claros, que hoje a gente consegue enxergar. Ele é publicizado e isso sempre aconteceu, né? Eu acredito que essa incidência sempre existiu, não sei se tão alta assim. A gente estava falando justamente do IBGE, né? Do censo. Isso pode trazer um norte, principalmente com relação à taxa de natalidade, né? No Brasil, em Londrina, enfim. Enquanto que está essa taxa, se vem caindo, é natural que nos últimos anos a gente tenha uma queda grande da taxa de natalidade, mas a gente tem que acompanhar de perto e aí sim também ter dados mais precisos, né? Por isso que o IBGE é tão importante, esse censo é tão importante, né? Até para as medidas sociais serem tomadas com relação a isso. Ele é um balizador, né? A gente com dados, todo tipo de planejamento é feito em cima de dados, né? Por isso que é tão importante fazer o censo, por isso que é tão importante a gente ter essas informações disponíveis. Ela não é só um quadro na parede, né? Sim. Ela é realmente para ser usada e de maneira efetiva para as políticas públicas.